Pai amado, Mestre Jesus, estamos reunidos nessa sala em Teu nome, mais uma vez, para conhecer da Tua Palavra, para sentir a Tua presença, que os bons Espíritos possam nos envolver, possam nos induzir a bons pensamentos, a boas reflexões, como a Ju disse, a bons questionamentos, e que de alguma sorte, ao sairmos dessa palestra, sejamos pessoas um pouco melhores, pessoas mais abertas ao perdão, mais abertas à oração, mais abertas a uma vida consciente. Pedimos em nome de São Miguel Arcanjo que possa proteger e guardar a nossa sessão, proteger e guardar todos os presentes, encarnados e desencarnados, e que ao passarmos pela tronqueira de São Veludo sejamos pessoas melhores no momento de ir embora. Que assim seja e assim será, na fé de meu Pai, graças a Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Boa noite a todos. A gente sempre faz uma leitura em todos os nossos trabalhos, seja no terreiro, ou seja qualquer atividade que a gente exerce, o pão das almas, as sessões de caboclo, do velho, enfim. A gente sempre faz uma leitura do Evangelho segundo o Espiritismo ou da Bíblia Sagrada, a gente pede para que a espiritualidade nos envolva. E eu sempre gosto de falar no início dessa sessão que, para mim, a minha percepção é que essa é a reunião que a gente tem na fraternidade de maior impacto, tanto na minha sensibilidade, quanto o impacto na capacidade de nos moralizarmos, na capacidade de nos aproximarmos. E quase sempre quando eu estou sentado aqui, antes de começar, quando a Ju está falando, tem uma cena que vinha na minha cabeça desde lá, quando a gente fazia na reunião na sala da casa da minha prima, depois na sala da casa da minha mãe, que de alguma forma eu olho para a gente sentado e me vem ali o iniciozinho do livro Paulo Estevão, quando eles descrevem a casa do caminho, uma sala pequena, onde as pessoas trocam as suas esperanças, trocam os seus consolos, trocam ali os seus conhecimentos. E tem uma outra passagem, agora bem mais recente, que vez ou outra eu sempre me recordo, e aí é muito interessante o cinema é muito bacana para isso. Desde que eu vi o filme, o Nosso Lar 2, porque quando a gente lê uma coisa, quando a gente vê a imagem é outra. Eu sempre lembro da casinha, alguém já viu esse filme? O canal viu, todo mundo já viu? Tem uma cena deles sentados numa mesa simples como essa, uma sala vazia, poucas pessoas, e os espíritos ali no cantinho comentando sobre eles. E desde que eu vi esse filme, essa cena sempre vem à minha mente, de como eles transitam entre nós e conversam e nos consolam e possivelmente estudam os nossos casos enquanto a gente está aqui sentadinho, aí ou sentadinho aqui, ou em pé falando. Eles estão ali falando, olha como é que fulano está mudando, caramba, fulano está com um desafio assim, assado. E eu acho que esse é um poder extremamente consolador do conhecimento espiritual. Ele consola porque ele nos explica. E a passagem de hoje, ela tem tudo a ver com isso, com esse consolo, com o poder regenerador da fé. Essa passagem que a espiritualidade separou para a gente está na carta de Paulo aos Filipenses. Filipenses era a galera que morava na cidade de Filipos, na Grécia, como eu estava falando, os cristãos, um núcleo cristão que estava sediado ali na Grécia. E ela é escrita pelo apóstolo Paulo, que possivelmente a escreveu enquanto estava preso. Então, quando a gente para para pensar na vida de Paulo, a gente começa a ver como a gente tem muitas boas oportunidades de servir e muitas vezes a gente vai deixando passar. Né? Paulo estava preso, ele podia estar preso, resmungando, reclamando, mas não, ele falou, caramba, aquele núcleo, aqueles jovens, aquelas pessoas que estão ali lá em Filipos precisam de orientação. E de alguma forma, através da sua mediunidade, ele escrevia ali o que estava no seu coração, para que aquela carta pudesse consolar aquele grupo. Ele vai dizer assim, no capítulo 4, no versículo 4, começa assim: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma,
Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e o vosso sentimento em Cristo Jesus. Então essa é uma mensagem extremamente consoladora, dada por quem de alguma forma conhecia exatamente o poder de Jesus e da espiritualidade de consolar. Porque quando a gente olha para a vida de Paulo foi abandonado pela sua família, foi renegado pela família. Paulo foi apedrejado diversas vezes, açoitado diversas vezes. O barco que Paulo estava naufragou não uma, mas várias vezes. E mesmo assim, e talvez por isso, sim, ele conseguisse falar para a pessoa: confia em Deus, e a pessoa simplesmente confiar. Porque existe algo em Paulo chamado autoridade moral que a gente vai ver em muitas outras pessoas. Certa vez, uma moça, porque Gandhi atendia o público, e aí Gandhi estava sentadinho ali como um preto velho. As pessoas iam e se sentavam à frente de Gandhi para poder tomar uma consulta com Gandhi, entre aspas. E a mãe, preocupada que o filho estava ficando muito gordinho, falou: Gandhi, por favor, eu vim aqui para que você mande meu filho parar de comer açúcar. E aí o Gandhi olhou para ela e falou assim: volta semana que vem. Ela não entendeu nada, voltou semana que vem. E aí o garoto: Gandhi, eu vim semana passada para você pedir para o meu filho, mandar o meu filho parar de comer açúcar. Aí eu lembro muito bem. Eu lembrei desse caso todos os dias, porque eu não poderia mandar ele parar de comer açúcar se eu como muito açúcar. Então essa semana eu fiquei a semana inteira sem comer açúcar, para poder falar: meu filho, para de comer açúcar. Então quem está falando para a gente confiar no Senhor não é alguém que ficou sentado em berço esplêndido, é alguém que comeu literalmente o pão que o diabo amassou. Porque muitas vezes na nossa vida as provações parecem que vão nos sufocar. Muitas vezes a gente está com o receio de pagar as contas, está com alguma dificuldade no relacionamento com o companheiro, com a companheira, ou com o pai, ou com a mãe, ou a perda de um ente querido, ou a perda de um emprego, ou a perda da saúde. A gente está sempre ali sofrendo as pressões da vida, e a vida hoje ela tem muitas pressões. Só que a gente acaba esquecendo do poder de conexão da oração. E Paulo vai falar para a gente aqui: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ação de graças. Então é interessante, ele está falando para a gente colocar todas as nossas angústias diante do altar de Deus. Mas ele vai falar assim: com ação de graças. O que é ação de graças? É a caridade. Então, Paulo está dando para a gente o lenitivo para qualquer sofrimento da nossa vida. Caramba, eu estou sendo processado, eu estou sendo investigado, ou então eu estou com uma desconfiança do meu sócio, estou com uma desconfiança do meu amigo, aquilo está me apertando o coração. Peraí, calma, respira. Sexta-feira de noite está no centro, 2 vezes por semana, aos sábados você vem ao centro. Peraí, coloque isso em prática. Porque a gente não está aqui para ter uma fé que quando a gente sai daqui, a gente deixa ela aqui dentro. Então quando a gente sair daqui, que a gente leve as lições da oração, da confiança em Deus, que a gente entregue isso diante de Deus através das orações, que a gente possa acalmar o nosso espírito diante das tribulações, que a gente possa de alguma forma ser como Paulo, fortaleza diante das tempestades, que a gente possa de alguma forma ser fortaleza diante das nossas inquietações, que a gente possa encontrar diante dos desafios a certeza inabalável que Jesus cuida de nós, que a espiritualidade cuida de nós, que todos esses santos que representam grandes egrégoras de infinitos espíritos, que esses quadros que não são quadros pintados ao acaso, que esse altar, tudo isso são símbolos que nos ligam a egrégoras, a espíritos que se comprometeram conosco, que a gente possa entregar diante deles as nossas angústias e confiar. Eu acho que essa é a grande mensagem de Paulo aos Filipenses nesse trecho, de confiança em Deus, confiança que vai passar, confiança de que vai melhorar, confiança de que não vamos morrer, e se a gente morrer, a gente continua vivo. Então que a gente possa confiar nesse Deus soberanamente bom e justo, e de forma inequívoca isso nos traz consolo, nos traz confiança, nos traz paz. Agora vou sentar para ter aula de fato. O professor Cid, que foi meu professor, eu sempre falo isso, foi professor da Caísa. Esses dias teve uma moça no Instagram, professor, quando a gente colocou lá o post, ela comentou: nossa, agora tudo faz sentido. Aí eu não entendi nada, aí passou mais uns 5 minutos, ela escreveu: professor Cid foi meu professor de química, e agora eu entendo a paciência dele. Então que a gente possa beber esse banquete.
Gente, boa noite a todos. Falasse aqui uma coisa muito séria. Esta semana, a minha filha, que mora nos Estados Unidos, chegou trazendo meus 2 netos, um de 2 anos e um de 1 ano, que eu não conhecia, só através de chamada de vídeo. E por conta da chegada dessa minha filha, eu tive que cancelar algumas palestras, mas fiz questão de manter ela aqui por um motivo muito simples e claro. Estar com vocês me comove muito, me agrada muito, me traz uma leveza. Então, eu digo, não, lá eu não vou deixar de ir. Até porque também, da última vez que estive aqui, o Preto Velho me preparou para um evento que eu até então não tinha despertado. O Preto Velho disse assim para mim, ó, aquele cara que você tem na sua casa não é seu filho pela primeira vez. Logo em seguida, meu filho infartou de secar. Aos 30 anos. Só que nesta encarnação, ele não era filho de sangue, era adotado. Então você está vendo que tudo isso deixa bem claro para nós a realidade espiritual da vida. Porque nós todos que aqui estamos e que recebemos de Deus o dom da mediunidade, carregamos uma responsabilidade muito grande na transformação da humanidade. Se a gente observar as dores, os conflitos que todos nós carregamos, são frutos da nossa total ignorância do porquê e para que da vida. Vocês já se perguntaram por que vocês são médicos? Já se perguntaram por isso? Não. E o que prova a realidade espiritual da vida? A mediunidade. Então, nós todos somos uma janela aberta para a verdade consoladora da realidade espiritual da vida. Somos uma janela aberta para a realidade consoladora do espírito que somos, não porque somos virtuosos, porque é o perdão. Quando se fala em perdão, a gente pensa que ela me deu um soco na cara. Está perdoado, não foi sem querer. E pronto, não é disso que nós estamos falando. Só há perdão quando há reparação do erro. E a mediunidade, quando exercida com amor, ela nos proporciona reparar erros que ficaram para trás em sucessivas encarnações. Ele citou Mahatma Gandhi muito bem. Mahatma Gandhi, se eu perguntar aqui, ele era cristão? O que todo mundo vai dizer? Não, eu vou dizer sim. Porque Cristo não é uma questão de igreja. O cristianismo transcende as igrejas. O cristianismo é universal. Por exemplo, se você vai para o hinduísmo, está lá. O princípio que criou o mundo, lá no hinduísmo, recebe o nome de Brahman. Mas Brahman, que é o princípio que criou o mundo e que nós chamamos de Deus, lá no hinduísmo, Brahma, Vishnu e Mahavishnu. Mas presta atenção. O 1 em 3. Você ouviu falar em Santa Trindade. Você vai para o Egito Antigo, vai encontrar Horus e os 3 princípios como expressão do único princípio criador. Então os homens brigam por palavras. E por ignorarem as verdades, surgem os preconceitos. Se eu perguntar aqui a todos vocês, como vocês entendem o homem? Como você define o homem? O que é o homem?
Você ouviu uma vez dizer que era animal racional, não foi isso? Não fale isso. Porque a OMS, a Organização Mundial de Saúde, uma entidade científica, define o homem como ser bio, psico, social e espiritual. Bio, psico, social e espiritual. E mais, no CID, que é o Código Internacional de Doenças, a OMS faz a seguinte recomendação aos médicos: não confundirem mediunidade com esquizofrenia. A própria OMS reconhece que a mediunidade é um estado alterado de consciência, mas não é patológico. Se há médios doentes, são doentes não porque são médios, mas pelo mau exercício da mediunidade, o que é diferente. Perfeito? Então vocês estão vendo a grandeza desse talento que Deus nos deu. Mais ainda, Senhor Alcides, lá no Livro dos Espíritos, a primeira pergunta que Allan Kardec faz qual é? O que é Deus? O que é a resposta que ele ouviu? Inteligência suprema, causa primária de todas as... Por que inteligência suprema? Esse microfone não é obra do homem? O homem que criou esse microfone não é inteligente? A cadeira que você está sentado não prova a inteligência do homem? Tudo que está aqui não prova a inteligência do homem? E o que dizer do cara que criou o homem? Ele tem que ser maior do que o homem. Por isso que é inteligência suprema. E por que causa primária? Porque é a partir de Deus que tudo surge. Como? Ainda não sabemos. O que sabemos é que Deus criou tudo. Como? Ainda não temos grandeza para saber. Mais ainda, primeira pergunta do Livro dos Médiuns, qual é? Você está vendo? Ninguém sabe nada de tabela periódica, não é isso? Mas é o seguinte, a primeira pergunta do Livro do Médiuns é: há espíritos? Esse há no sentido de existir. O que ele está perguntando? Existem espíritos? Qual é a resposta? Sim ou não? Sim. Agora vem a pergunta: e o que são os espíritos? Seres humanos, como qualquer um de nós. Seres humanos, como qualquer ser humano. Qual é o ser humano que quer ser maltratado? Nenhum. Qual é o ser humano que quer ser odiado? Nenhum. Todo e qualquer ser humano quer ser amado. Mas só que para amar, para ser amado é preciso amar. A belíssima prece de Francisco de Assis. Ainda ontem fomos fazer uma palestra e alguém disse assim para mim: não, mas o dar a outra face, comigo é diferente, é bateu, levou. Meu filho, o dar a outra face, não é? Ele dá um socadinho e diz: bate em mim que eu ganho. Não é isso? Não é isso. Você acabou de recitar o dar a outra face, a prece de Francisco de Assis. Senhor, fazei de mim o instrumento de vossa... Por que Jesus é um ser em paz? Jesus tem trauma, complexo, frustração, mágoa, ressentimento. Nós temos tudo isso? Essa é a razão de nossas dores. Primeiro ponto. Depois ele diz: fazei de mim o instrumento de vossa paz. Você consegue imaginar Jesus tomando remédio tarja preta? Não. Você não consegue imaginar isso. Vamos mais um pouquinho. Primeiro, vossa paz. Onde houver ódio que eu leve, qual é a outra face do ódio? O amor. Onde houver ofensa que eu leve, outra face da ofensa. Perdão. Lá na frente ele diz assim: é dando que se recebe. O dando que se recebe é a lei de causa e efeito. Ou lei do karma. Eu sou a vítima de mim mesmo. Não é olho grande de ninguém, não é inveja de ninguém, não é nada disso. Eu mesmo. Para vocês terem uma ideia, vamos entrar um pouquinho pela ciência. Todo pensamento é uma onda. Toda onda transporta energia.
Todo pensamento é uma onda, toda onda transporta energia. Se você só pensa no mal, se você só pensa no ódio, qual é a energia que você carrega? Hã? Nenhuma. Imagina que essa moça acordou alegre, feliz, resolveu dar uma faxina mais geral na casa. Acabou de limpar o Lucas, tem com o sapato cheio de barro. E aí vem que o meu barco desabou. Aí o que vai acontecer? Bate boca no barraco. Um fala de lá, outro fala de cá. Qual é a energia que eles estão lançando no ambiente? Isso está limpo? Não. Eu posso passar 200 litros desinfetando minha casa e não limpar minha casa, desde que meus pensamentos, meus sentimentos sejam ruins. A importância da prece familiar está aí, de você gerar um padrão de energia que traga paz e harmonia para cada um. Aí vamos nós no seguinte, imagina vocês peguem, por exemplo, a Rádio Rio de Janeiro e a Rádio Globo. Qual é quem tem a antena mais potente de transmissão? A Rádio Globo. Tanto que ela pega o quê? O Brasil inteiro. Tem parte do Rio de Janeiro que a Rádio Rio de Janeiro não pega. Agora vamos nós aqui. Quem é a Rádio Globo? Bezerra de Menezes ou nós? Bezerra. Por que ele tem uma mente potente? Pelo padrão evolutivo. Aí, veja bem, agora vamos nós. Esta moça está aqui. Tem o chakra coronário aqui, não tem? O chakra coronário. A gente sabe que existem 7 chakras principais. Dos 7, 6 estão ligados ao sistema endócrino. O sistema endócrino é responsável pela produção hormonal. Então, quando esta moça recebe um passe, se ela está sentada e diz assim, ai meu Deus, meu Flamengo perdeu. Ou a vizinha está de olho grande no meu marido. O que vai acontecer? O passe foi dado? Foi, mas ela captou? Não. Então você percebe que se todo pensamento é uma onda, o meu padrão mental define a onda que eu vou emitir e define a onda que eu vou receber. É dando que se recebe. Imagina que você, no dia do trabalho mediúnico da casa, você brigou com todo mundo. Em que condições você chega para o trabalho? Vocês estão entendendo? Então vamos continuar aqui. Está lá o chakra coronário. O chakra coronário está ligado ao glândula pineal. A glândula pineal que René Descartes chamou de a casa da vida espiritual. Por quê? Quando se liga a sua televisão, bom, sintonizou na Sport TV, não é isso, meu amigo? Sport TV que hoje tem jogo do Vasco, não é isso? E o jogo do Vasco é uma festa para o adversário. Bom, você ligou na Sport TV, você está sintonizado aonde? Na Sport TV. Só que você captou a onda da Sport TV, dentro do aparelho tem um negócio chamado conversor, que converte a onda captada em som e imagem. É o papel da glândula pineal, esse conversor. Então, muitas vezes, na prática mediúnica, você e o mentor, sintonizados, a glândula pineal traduz a onda mental dele. E para você traduzir com melhor fidelidade essa onda mental, você precisa ser instruído. Precisa ter cultura, precisa estudar. Porque ele, às vezes, emite uma onda. Você é o tradutor, vamos supor. Eu não falo nada de inglês. Ele é o meu tradutor. Eu falo uma coisa que não está no domínio dele. Como é que ele vai traduzir? Vocês podem me dizer? Então, a mesma coisa. Se o médium não tem preparação, não estuda, o que ele vai traduzir na mensagem? Nada. Por isso que é importante o estudo. O importante o estudo para que as verdades espirituais possam ser ampliadas.
Mais ainda, né? Eu comecei no Espiritismo aos 22 anos. Eu estou com 7,2, graças a Deus deixei de ser 7,1, virei para 7,2. Então, comecei aos 50 anos, há 50 anos. O que me atraiu no Espiritismo? Eu estudava engenharia química. E quando eu vi no texto que o cálculo, que a física e a química que eu estudava na faculdade estavam no texto, me encantou. Foi isso que me levou a me tornar espírita. Não foi desilusão amorosa, não foi problema de saúde. Já que estamos no Brasil e falamos de Umbanda, para você entender a grandeza da sua responsabilidade. Livro Memória de um Suicida. Aí eu vi que você se perdeu. Perdeu. Não é aqui. Não. Ouçam, achei. É o homem um composto de tríplice natureza, humana, astral e espiritual. Isto é, matéria, fluido e essência. O que ele está querendo dizer com isso? Gente, eu tenho um corpo físico. Hoje o André Luiz colocou para nós que eu tenho físico e também tenho um corpo etérico. Depois do corpo etérico tem o corpo astral. Lembra? Agora vamos olhando aqui. Aquele termo, viagem astral. O que é fazer uma viagem astral? Quando você dorme, você sai do corpo físico, não sai? Qual é o corpo que você leva nele nessa viagem? O astral. Então você está fazendo uma viagem astral. Você está levando aquilo que eu chamo de perispírito. Vamos nós. Aí, preste atenção. Qual é o grande papel do duplo etérico? A produção do ectoplasma. Sem ele, não tem comunicação mediúnica. Já que para agora, vamos entrar na física. Você foi para a escola, estudou largura, comprimento, altura. Quantas dimensões? Isso você chama de espaço. O nosso espaço tem quantas dimensões? 3. Mas para se deslocar nesse espaço, você gasta um tempo. Você entrou na 4ª dimensão, o espaço-tempo. Aí, nesse espaço-tempo, eu tenho infinitas faixas de vibração. Então, aqui junto de nós tem um monte de espírito. Tem, nós estamos vendo. Porque eles estão no mesmo plano que a gente? Sim, mas em faixa de vibração diferente. Para que ele seja revelado, eu preciso do médico. Não há comunicação espiritual sem médico. E mais, lembra lá que na matemática, na aula de matemática, seu professor falou assim, coordenadas cartesianas, lembra? Eixo horizontal, X, eixo vertical, Y. O ponto que ligava X com Y, você chamou de ponto médio. É o que você faz. A interface entre duas dimensões. Esse é o papel do médico. Essa interface vai ser de melhor qualidade quanto mais preparado eu for. A importância do estudo. Pasmem, já que vocês estão sentados. Sabe quantas dimensões a ciência reconhece hoje? 11. 11 dimensões. Vocês já ouviram falar em 5ª dimensão, né? Nós falamos na 4ª, ó. Falamos em 3. Comprimento, largura, altura. 3. Falamos no tempo, a 4ª. A 5ª dimensão, a 6ª, a 7ª. Agora vejam que curioso. Hoje, vocês já ouviram também falar na conceituação setenária do homem. Que o homem tem 7 corpos principais. Quais são? O físico, o etérico, o astral, aí vem o mental. Uns chamam de mental inferior e mental superior. Eu, Alcide, prefiro falar mental causal. Vocês se lembram que o nosso Carl Gustav Jung fala no inconsciente coletivo.
Foi uma linguagem que o Jung era médium. Embora filho de um pastor protestante, ele era médium. E, pasmem, ele foi com Niels Bohr para a Índia estudar o hinduísmo. Inclusive, na morte de Jung e na morte de Niels Bohr, um dos pais da teoria atômica, na sala deles tinha lá o símbolo do hinduísmo. A partir daí que ele criou a psicologia analítica. E o que ele fez? Esse corpo mental, esse corpo causal, o corpo causal, hoje os estudos esotéricos reconhecem que é nele que está guardada todas as experiências que nós vivemos. Ele chamou isso de consciente coletivo, para não enfrentar o preconceito da universidade. E o inconsciente pessoal é que ele chamou de corpo mental, as experiências atuais. Só que Freud falou em pulsão. Essas lembranças estão o quê? Latentes. Aqui, ó. Pulsão, pulsão. Quando ela vem de modo desagradável, o que você faz? Recalca. Aí vou perguntar, se te chamarem de recalcado, você vai ficar triste? Não, porque todo mundo é recalcado. Quem não é recalcado? Quem não é complexado, frustrado? Você está entendendo? E aí é que está a importância da mediunidade. Vamos nós agora. Imagina que eu pegue esta moça, hipnotize esta moça e faça uma regressão de memória. Ela está aqui, ó. Olha o corpo que você está vendo. Na regressão de memória, levou a 2 encarnações atrás. Levou lá no tempo. O corpo está na encarnação atual. E a consciência está onde? Qual é a verdade? Diz que a verdade é relativa ao padrão de consciência. Quando Einstein define a relatividade, a luz do Sol leva 8 minutos para chegar na Terra. Para quem está no Sol e olha para a Terra, se passaram quantos minutos? 8, já é passado. Mas para quem está na Terra, é o agora, o presente. Então, passado, presente e futuro são relativos. Depende do observador. Isso tudo tem jogo na mediunidade. Por isso é que os espíritos têm dificuldade de precisar datas. Porque, ouçam agora. Ouçam. Ai, mamãe, minha conta. Não, pode deixar. Isso. Ouçam. Novas dimensões do conhecimento. Há muitas coisas novas no campo atual do conhecimento das pesquisas sobre a astronomia que estão forçando a inteligência humana a rever os seus conceitos sobre os universos. Sobre os universos. O que nós estamos falando? Lembra do sítio do Pica-Pau Amarelo? Universo paralelo. Então a gente está falando que é uma série de dimensões espirituais que são universos sempre correndo juntos. É disso que nós estamos falando. E para conectar essas diferentes dimensões, quem existe? O médico. Porque sem o médico, como é que se aprovar que os espíritos são seres humanos? Não tem como. Porque o dom, o talento que prova isso é mediunidade. E mais, olha o que ele continua. Ai, meu Deus do céu. Olha o que ele diz. Dissemos propositadamente universos no plural, porque esse é um dos pontos nodais da atual problemática científica, desde muito tempo desvinculada não só das ideias medievais do geocentrismo, mas igualmente das teorias heliocêntricas. Lembra que nós começamos com o geocentrismo, depois passamos para o heliocentrismo. Agora estamos no multiverso. Já não se fala mais em uni, se fala em multiverso. Por que multiverso? Porque, de acordo com o padrão de vibração, eu tenho todo um campo de vida. Por isso que não existe morte. Quer ver uma prova de que não existe morte?
causa e efeito. Causa e efeito são da mesma natureza, não são? Efeito material, qual é a causa? Material. Efeito psicológico, qual é a causa? Psicológico. Então, efeito e causa são da mesma natureza. Qual é a causa de tudo que existe, inclusive você? Deus. Deus morre. Se a causa não morre, o efeito também não morre, não cessa. Por isso que somos imortais. É simples. Claro. Agora ouçam mais. Eu fiquei encantado com isso aqui. Ouçam. Tal é a velocidade do progresso dos estudos humanos que a partir do ano de 1929, o valor do raio de curvatura do universo passou a ser deduzido das equações que Einstein formulou entre 1912 e 1915. O que ele está querendo dizer com isso, minha gente? O meu irmão que é pastor me disse assim: ô Alcide, Deus quer te usar na obra dele. E eu disse ao meu irmão: eu já faço a obra de Deus. E meu irmão falou: não, Alcide, Espírito não fala, está na Bíblia, isso não existe. Ele falou que Espírito não fala, está na Bíblia. Eu disse para ele assim: mas na transfiguração do Tabor, Jesus conversou com Moisés e Elias, não foi? Ele falou: foi, e não eram dois mortos. Jesus é outra coisa. Tem gente que ainda hoje nega a realidade espiritual da vida. Agora, o interessante é que o cara nasce na igreja, morre e não consegue aceitar a realidade espiritual da vida. E sem isso a vida não tem sentido. O que dá sentido à vida é a realidade espiritual da vida. E mais, nós estamos tão materializados que a gente diz que o cara que vai daqui para lá, a gente diz que ele morreu. Se ele voltou para lá, ele morreu, ele viveu. Porque a morte é aqui. Por isso que diz que quando você reencarna, sua consciência baixa o padrão, não baixa? Baixou o padrão, você está morto. Porque vida e morte são estados de consciência. Lembra que Jesus disse: deixa aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. O que ele está querendo dizer com isso? Que um cadáver vai enterrar o outro? Não, ele está querendo dizer que aqueles cuja consciência está presa à matéria, eles estão mortos para a vida espiritual. Porque não alcançam, não entendem e não aceitam. E quando desencarnam, vão dar trabalho. Agora, outra questão séria. Quando um preto velho, quando um caboclo chega aqui e faz assim, ó, naquela rodinha, tchum, 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 você acha que aquilo é para te impressionar? Não. Existem plantas cujo poder magnético tem capacidade de absorver energia. Essa coisa linda que está aqui. Porque todas as religiões falam em água aberta, água fluidificada, água magnetizada. Gente, Deus, quando criou o mundo, criou a água, não criou? E a água, quimicamente falando, é a substância de maior poder magnético que existe. Então, quem polui a água, viola a lei divina. Quem desmata, viola a lei divina. Por quê? O princípio espiritual, lembra? Tudo evolui do mineral para o vegetal, do vegetal para o animal, depois evolui para chegar no ser humano. Então, quando você desmata, você está dificultando a evolução do princípio espiritual, o que é um crime diante da lei divina. Quando se mata um animal desnecessariamente, também você está dificultando a evolução do princípio espiritual. É crime diante da lei divina. Agora, vamos continuar nós. O chakra coronário está voltado para o alto. O chakra aqui do cóccix está voltado para baixo. Esse aqui, ó, suga as energias da terra. Telúrica. Lembra aquela música do Baby Consuelo? Para ser telúrica. É das energias da terra que ele está falando. Aqui pega as energias do alto. Aqui pega as energias do baixo. Aí tem um detalhe importante.
Por que há essa polêmica na questão da carne no dia da reunião mediúnica? Bem disso. A carne é um alimento de difícil absorção na digestão. E quando você come carne, você automaticamente puxa as energias para baixo. Por isso que tem que evitar comer carne onde está a reunião mediúnica, para facilitar a subida. O coronário, o frontal, o laríngeo e o cardíaco são chamados de chakras principais. Os daqui para baixo são chamados de chakras inferiores, porque estão ligados à terra. E quando liga à terra, significa sensação. Quando liga para o alto, sentimento. Porque é uma diferença entre sensação e sentimento. Todo sentimento é uma sensação depurada. Tudo bem? Agora ouçam mais, que vocês vão ficar espantados. Ouçam. Agora já se admite que reações nucleares internas, semelhantes às do nosso astro-rei, levarão Júpiter a se tornar, dentro de uns 2 bilhões de anos, um novo Sol, pouco antes, segundo se presume, de extinção do nosso Sol. Eu queria, sinceramente, o dia que eu encontrar o Nando Reis, vou pedir para ele explicar essa música ao segundo Sol. Ele sabe o que ele está falando. Quando o segundo Sol chegar, para realinhar as órbitas dos planetas. É o Sol de Júpiter que vai iluminar a Terra. Isso as astronomias já prevê. Então vocês estão vendo que a arte também é um dom mediúnico, gente. Que beleza, não é? Eu tô exagerado, gente. Alguém quer perguntar alguma coisa? Se quiser, estamos aí. Então vamos nós de novo. Agora ouçam. Que ele diz: que o nosso universo não passa apenas de uma meta-galáxia. O que nós chamamos de universo é apenas uma pequena galáxia. O nosso Sol é o centro de uma pequena galáxia. Só isso. E que existem no espaço outras galáxias com diferentes características de espaço-tempo. Ou que isso quer dizer? Que existem galáxias que o tempo é diferente do nosso. E que eu posso chegar lá e não ver ninguém, porque a vibração lá é diferente. Aí eu digo que aquele planeta não é habitável. Mas até que todo mundo se escondeu. Vocês estão vendo? Por que quando eu tenho impasse, agora vamos nós de novo? Você já viu o para-raio que não seja pontiagudo? Todo para-raio é pontear? Porque a energia entra e sai pelos extremos. Aqui, ó, a mão e o pé. Você tem o chakra dos pés, tem o chakra das mãos. Por isso que eu preciso fazer a imposição da mão. Porque a energia aqui, ó. Isso aqui é o para-raio. Tá vendo? Então, quando o preto velho, quando o caboclo falar, eles não estão brincando, não. Porque se estuda muito do outro lado. Não existe milagre. O que existe é conhecimento posto em prática. Não tem milagre. Quando o caboclo diz assim: meu filho, vem cá, olhe mesmo. E às vezes, e por incrível que pareça, uma vez um caboclo falou para mim assim, sabedor, que eu não era um bandido, disse assim para mim: você sabe por que aqui eu tenho, de vez em quando eu pego uma cachaçinha? Eu falei: não. Ele falou: se eu não beber uma cachaçinha, não vão acreditar no que eu estou falando. Porque realmente, em determinados terreiros, se o cara disser assim: ó, eu sou Bezerra de Menezes, ninguém acredita. Mas se ele falar: eu sou o preto velho, tá, todo mundo acredita. Por isso que ele tem que se desligar da forma e procurar a essência, examinar tudo e reter o que é bom. Existem espíritos sábios? Existem. Mas também existe espírito que não sabe. Por isso que ele tem que vigiar e orar, para não cair nessas armadilhas.
Por isso não passar pelo crivo da razão. Como passar pelo crivo da razão se eu não sei nada? Ah, é o seguinte, você é um maluco. Agora, ouçam bem, eu vou dizer uma coisa. Vocês vão morrer de rir que eu vou ler aqui agora. Cadê? Ah, está aqui. Ouçam. Neste último caso, as dificuldades a vencer serão imensas, porque somente o Espírito pode ver, identificar e examinar o Espírito. Aí diz, não se trata, portanto, tão somente de aperfeiçoar maquinismo e instrumentos técnicos, mas sim consciência. Porque quanto mais elevado, mais evoluído você for, maior potência tem sua antena mental. Então você vai entrar em contato com os espíritos celestiais e traduzir em linguagem simples e clara para os outros a mensagem que eles estão passando. Mas para você traduzir isso, você tem que ter cultura espiritual. Senão você não traduz. Quer ver? Por exemplo, esta moça aqui. Vamos supor que o Espírito queira ditar uma mensagem em grego através dela. Se nos arquivos espirituais dela ela não teve experiência com a língua grega, não vai sair a mensagem. Para sair a mensagem é preciso que ele tenha dentro dele aquele conteúdo. Por isso nós temos que estudar. E mais ainda, vamos nós aqui. Vamos nós. Uma das maiores fontes de estudo, o sono. É por isso que o sono, quem é médium 24 horas. Não tem descanso para o médium. Médium não tira férias. Médium não assina carteira, porque também não tem aposentadoria. Uma vez médium, sempre médium. Então aí, você vai dormir. Imagina que o Lucas passou o dia todo vendo Léo Dias, só fofoca na televisão. Quando ele for dormir e sair do corpo, ele vai encontrar Bezerra de Menezes. O que é que ele vai encontrar? As famoseiras, ele é traído. Então até o programa de televisão de nossos lazeres define a qualidade mediúnica das coisas. São coisas ingênuas, mas sérias demais. Agora imagina, por exemplo, que esta moça aqui, né, passou o dia todo num estudo sério. Ela está com dúvida. Durante o sono, vamos supor, André Luiz, vem cá, vamos estudar aqui para você entender e depois eu vou ditar um livro por sua internet. Não existe milagre, gente. Quantas e quantas vezes o Chico Xavier foi levado anos estudando o assunto para depois o livro ser ditado? Porque se não tiveram 3 arquivos mentais, não tem como traduzir mensagem. Milagres não existem. E tudo é ciência. Agora imagina, por exemplo, eu Alcides. Uma vez eu tive uma experiência engraçadíssima. Uma casa espírita me pediu uma palestra e disse assim, um tema livre. E eu escolhi um tema, mas toda vez que eu pensava no tema, vinha na cabeça, mediunidade. E eu disse assim, sobre mediunidade eu não vou falar, não sou obrigado, não vou falar, não quero falar. Rebelde sem causa. Cheguei na casa espírita todo animado. Primeira coisa, levei um pendrive. Com a palestra estava no pendrive, primeira coisa, acabou a luz. E a página de abertura foi sobre mediunidade. Então tem que ser sobre mediunidade. Porque a nossa responsabilidade, gente, é muito grande. Ou a gente torna a mediunidade uma coisa digna, ou ela vai ser sempre confundida com loucura e fanatismo. Outro dia, uma amiga da minha esposa, estavam lá conversando, ela tinha brigado com uma outra amiga, ela falou para minha esposa, ela vai ver só, ela não sabe quem sou eu sou filha da Maria Padilha. Eu falei, meu Deus do céu.
nenhum espírito que queira evoluir vai sancionar nenhuma mudança, nenhuma vontade. Cuidado. Você é médium não para intimidar os outros. Você é médium para levar paz, compreensão para o outro. Ai, que alegria! Então vocês estão rindo, hein? Como diz a garotada, o bagulho é doido. Quando, por conseguinte, se fala da força do amor ou da força do ódio, não está se falando de ficções, e sim de ativíssimas realidades. Sentimento é força que se irradia, força viva, cujo poder, maior ou menor, depende do comprimento da onda mental. Opa, agora vamos nós. Né? A Rede Globo, ela cobre o Brasil todo? Cobre. Por quê? Ela tem uma antena potentíssima. Então, como ela tem uma antena potente, o alcance dela é muito maior. Pergunto a vocês, qual é a mente que tem maior alcance, a de Bezerra ou a nossa? Hein? Bezerra, por quê? Ele é mais evoluído e mais preparado. Então, se nós quisermos realmente tornarmos médiuns dignos da condição de médium, a gente tem que buscar evoluir. E evoluir significa o quê? Tornar-se uma outra pessoa. Abandonar a fofoca. Abandonar a maledicência. É difícil. É, mas tem que tentar. Porque é incrível como nas casas religiosas a fofoca corre solta. Não devia. Porque um dia Deus vai perguntar a todos nós: o que fizeste dos filhos que eu te dei? Mas assim, aquelas crianças que eu criei, não. Cada dom que eu te dei foi uma criação minha para você evoluir. O que fizeste disso? Lembrem-se que vocês ouvem a expressão Jesus, filho do homem. Não é isso? Por que Jesus, filho do homem? E Cristo, filho de Deus? Onde está a diferença? O Cristo é o estado de consciência do Espírito. E o Espírito é filho de Deus. Porém, o ser encarnado tem um pai e tem uma mãe. Ele é filho do homem. Então, Jesus tinha um pai e tinha uma mãe? Tinha, pois ele era filho do homem. Mas o Espírito evoluído que ele era o filho de Deus. É disso que nós estamos falando. Então, os dons, os talentos que nós todos herdamos de Deus, são filhos de Deus para a nossa evolução. Vou lhes contar uma outra história. Quando eu estava para casar, minha mãe falou assim: meu filho, você vai casar na igreja? Eu disse: não, eu não frequento igreja. Aí minha mãe falou assim: ai, que bom. Eu falei: por quê? Você não é batizado. Ué, que história é essa? Meu filho, toda vez que marcava seu batizado, no dia do batizado você ficava doente. A última vez que eu tentei batizar você, quem ficou doente foi o padre. E eu acabei esquecendo de batizar. Então vocês estão vendo que pelas leis da igreja, eu estou condenado ao inferno. Mas, entre a lei da igreja e a lei divina, quem prevalece? A lei? E a lei divina me fez médium, me fez palestrante, me fez professor. Para quê? Para eu me tornar uma pessoa melhor. Perceberam? Mediunidade é atestado de dívida com a lei. Ninguém é médium porque é virtuoso. Todos nós somos médiums porque temos conta a ajustar com as leis divinas. Pense nisso. Pense nisso. E mais, o papel do médium dentro de qualquer templo, seja na igreja, seja na casa espírita, seja no terreiro de Umbanda, no templo hindu, o papel do médium é exatamente o quê? Estará com
fofocas. É entender que quem dirige a casa tem responsabilidade com cada um de vocês. E vocês todos têm responsabilidade com quem dirige a casa. Ou você se torna um corpo unido, irmanado, ou o obsessor toma conta. O mistificador toma conta. Como a gente gosta de história, vou contar a história para você. Uma ocasião, se eu não era solteiro, desci do ônibus. Aí eu olho, vejo meu irmão dentro do bar, era um sábado à noite. Aí eu entrei no bar para falar com meu irmão. Nisso que eu aparecendo do lado do meu irmão, veio um copo de cerveja, cheinho até a borda, sem ninguém tocar no copo. Ele veio deslizando pelo balcão, parou na minha frente. Quando aquele copo parou na minha frente, o povo gritou: aí o santo tá te dando, bebe que essa é do santo, rapaz. E aí, vamos nós aqui, ó, tá aqui o médium, tá aqui, ó, o mentor, tá aqui o obsessor. A cerveja tá na frente dela. Eu, o obsessor, tá dizendo bebe. O mentor tá dizendo que não bebe. A decisão de quem? Do médium. A decisão é de vocês. Outra experiência de decisão. Eu dava aula no Colégio Estadual em Nilópolis. Entrei no bar para tomar um café. Aí tinha um amigo conversando com um sujeito, me chamou. Virou para o sujeito e disse assim: ó, ele é professor de química. Conversa com ele que ele pode resolver o seu problema. Eu disse, e saiu. Aí o cara falou assim: pô, meu amigo, o senhor é professor de química? Eu sou. O senhor tem laboratório? Sim. O cara me ofereceu uma fortuna, um dinheiro que eu nunca vou ganhar na minha vida, para montar um laboratório para destilar cocaína. De novo, o mentor está dizendo o quê? Não aceita. E o obsessor aceita. A decisão é de quem? Minha. Se eu tivesse aceitado, hoje eu não estaria aqui. Vocês estão entendendo? Então, à medida que a gente vai passando por provas e expiações, nós vamos conquistando a confiança dos mentores, de maneira tal que até de repente o mentor diz assim: olha, daqui para frente, assume você, porque eles já avançou mais do que eu posso dar. Beleza? Mas, quanto à questão da oração e dos chakras, se teus chakras estão alinhados e funcionando regularmente, você vai estar sempre de bem com a vida, não é? Ainda que tua vida esteja cheia de problemas. Puxa, fulano parece que não tem problema, fulano é calminho. Mas se você sua vida está espraguejando, xingando, qual é o giro do teu chakra? Vocês estão entendendo? E eu não estou falando de supressão de consciência, porque é dando que se, é a lei de causa e efeito. Mais ainda, ouçam. Qual é o nome do livro? Memória de um Suicida. Ouçam. As sociedades brasileiras, meus caros discípulos, sofrem hoje e sofrerão ainda por espaço de tempo que estará ao seu alcance o dilatar ou reprimir as consequências das iniquidades que em pleno domínio da era cristã permitiram fossem cometidas em seu seio. Ouçam agora. Refiram-me, como bem percebeis, a escravização dos seres humanos. Quando aquele preto velho, aparentemente humilde e ignorante chegar, você não sabe que ali está o Espírito de Deus. Ele está dizendo uma coisa que está no Brasil de hoje. Ou o Brasil quita sua dívida com a raça negra, ou nunca será pai do Evangelho. Quem estuda história sabe o quanto a escravidão foi cruel com o povo negro. E é por isso que a Umbanda é uma doutrina brasileira. Isso tem razão.
razão, não é acaso, não é achismo. Porque o mesmo povo negro que era barrado nas igrejas, e o mesmo povo negro que a doutrina espírita, recém-chegada à Europa, rejeitava, porque era o espiritismo bem branco e culto. E o negro era o quê? Para os padrões brasileiros, ele era analfabeto. Porque o cara que veio de Angola e de outros países, muitas vezes lá era um homem culto, mas não dominava a nossa língua. Vocês estão vendo que... Vamos nós. Você está nervoso, rapaz. Agora ouçam. Fiz-me sacerdote com grande facilidade. A companhia de Jesus, famosa pelo poderio exercido em todos os setores das sociedades regidas pela legislação católico-romana e pelos feitos e realizações que nem sempre primaram pela obediência e o respeito do excelso patrono. O que ele está querendo dizer? Vou lhes contar outra história. Uma amiga levou o irmão para um tratamento mediúnico de câncer de próstata. E o espírito de um médico muito famoso, quando terminou o tratamento, virou para ele assim: você conhece o Alcides? Ela quase caiu para trás, porque ninguém estava pensando em Alcides. E ela disse assim: eu conheço um. E o espírito disse: é esse que a senhora conhece que eu estou falando. A senhora mande meu abraço para ele. Quem era? Dia do meu aniversário. Tamanha intimidade me assustou, não me assustou? Eu fiquei, de onde esse cara me conhece com tamanha intimidade? Eu fiquei bolado. Bezerra de Menezes sabe de cada um de vocês. André Luiz sabe de cada um de vocês. Não pensem que não. Sabem tudo do que vocês precisam, fazem. Não esqueçam disso. Aí eu fiquei bolado. Como é que esse cara me conhece? 40 dias depois, fui eu numa casa espírita todo fogoso fazer uma palestra. A diretora da casa me chama e disse: senhor Cid, tem um recado para o senhor. Eu disse: pois não. O doutor fulano de tal, que era um tal camarada, mandou dizer ao senhor que o senhor e ele se conhecem desde o século XVI na Áustria. Século XVI na Áustria, luta de católico e protestante, noite de São Bartolomeu. Você está entendendo por quê? O Alcides é médium, palestrante? Não é porque ele é virtuoso, é uma oportunidade de ele corrigir os erros que ele praticou lá atrás. E é possível que até algum de vocês tenham sido desencaminhados por mim na outra encarnação. Alguns alunos meus foram lá no Espírito, eu desencaminhei e voltaram meus alunos. Viu, meu filho? Agora volta lá. Vocês estão entendendo? Nada é por acaso. Certas simpatias gratuitas e certas antipatias gratuitas não são por acaso. É o inconsciente profundo revelando. Aí eu fiquei assim: caramba, então eu era louro bonito. Mas aí depois veio outra revelação. Eu tinha sido padre jesuíta. Por isso que eu estou falando da Companhia de Jesus. Por isso que esse livro me afeta diretamente. E vocês sabem o que os jesuítas fizeram com os indígenas e com os negros. Então o Alcides veio negro, médium, palestrante, professor de química por castigo? Não. Para ele se tornar uma pessoa melhor. Experimentando muitas vezes o que a gente experimenta. Porque o racismo machuca. Porém, nesse mesmo livro aqui, meninas, nesse mesmo livro aqui, ouçam, peraí, cadê? Alcides, cadê? A página 481, tá aqui. Capítulo 21, o elemento feminino. Mulheres, o machismo machuca? Machuca.
Machismo dói ou não dói, mulher? Dói. Homens, precisamos aprender a amar as mulheres. Como está escrito no livro dos Espíritos, o dever do forte é amparar o fraco e não subjugá-lo. Homens que estão sentados, sabem-se hoje que ninguém, e antes, masculino e feminino, mediunidade é característica feminina. Então todo médium é uma feminina. Vai ter gente que não volta mais. Se algum homem subir, porque... O que isso quer dizer, gente? Reparem bem que toda família hoje tem um autista. Toda família hoje tem uma criança com problemas psicológicos. O que isso quer dizer, gente? Quer dizer o seguinte, que chegou a hora de tratar dos sentimentos e das emoções. E sentimentalismo é considerado característico feminino. Então, ou o elemento feminino que está em cada um de nós, a gente tem que se beirar. Lembra que você foi criado dizendo que homem não chora, chora sim. Homem tem que chorar, homem tem que pedir perdão, tem que implorar o amor da mulher e saber merecer. Fica aqui, ó. Então falamos de duas coisas, falamos do negro e falamos das... Ainda tem uma outra vertente. O Brasil é um dos piores países do mundo no feminicídio, não é? Com esse racismo cruel que o brasileiro tem e com a homofobia que ele tem, o Brasil vai ser cristão? Não. Então vocês médiuns carregam essa bandeira. A bandeira de que nós precisamos aprender a amar. Lembra do Renato Russo? É preciso amar como se não houvesse. Amor é para agora e não para depois. Eu, Alcides, tive uma experiência disso. Eu tinha um amigo professor de química, de quem eu não gostava. E todo dia que ele me encontrava, Alcides, vamos almoçar, precisamos conversar. E eu, hipócrita, me dizia, não. Até que um dia, cansado da insistência dele, eu disse, vamos sim. Era uma quinta-feira à tarde. Sentamos e almoçamos. Aí ele virou-se para mim, Alcides, eu queria almoçar contigo, porque eu queria te pedir desculpa. Aí eu, desculpa de quê, rapaz? Eu fiz uma alcinha. Olha a grandeza do cara. Eu andei falando muito mal de você, sem que você merecesse. Então eu quero te pedir desculpa. Isso foi na quinta-feira à tarde. Sexta-feira de manhã, o cara infartou e morreu. Imagina se esse cara vai para o outro lado sem a gente ter reparado essas contas. Isso também é mediunidade. Aqui, ele falou no filme, vou falar, quem viu o filme Dona Flor e seus dois maridos? Ou leu o livro? De que trata o livro? Vida espiritual. É disso. Vocês lembram que Vadio era um homem, né? Da pá virada, não era? Isso. Desencarnou, ele virou santo. Descansou? Não. O que aconteceu? Ele continuou o mesmo. Não foi? Mas a Flor, com aquela carinha de inocente, ela também não tinha nada, que ela gostava do negócio. A Flor era uma médium. Daí a sintonia entre. Só que a Flor era uma médium que não tinha mediunidade educada. E cada um de nós que não educa a mediunidade é responsável pelo tropeço do espírito que lida com a gente. Como da garotada, o bagulho é o que a gente é doido. Mas é preciso amar como se não houvesse amanhã. Porque a mediunidade é para isso. Para a gente aprender a amar e encontrar o sentido da vida. Para a gente poder olhar um para o outro e dizer, valeu a pena, valeu a pena, não sou pescador de ilusão, sou semeador da verdade. É disso. A mediunidade é uma porta aberta para o mundo. Como qualquer dom, é um dom neutro. Positivo ou negativo, é o uso que dele nós vamos fazer. Então, que nós sejamos médios de verdade, unidos no ideal sublime da fé cristã, libertando-nos do orgulho, da vaidade e do egoísmo.
sabendo calar as ofensas. O que é guardar as ofensas? É não carregar mágoa no coração. Porque quando você não carrega a mágoa dentro de você, você está fora da sintonia do outro. Mas se a mágoa está contigo, você está na sintonia do outro. É disso que nós estamos falando. Então, perdão não é para quem agride, é para quem é agredido. Não transformar a agressão em mágoa, mas transformar a agressão em evolução. Para encerrar, Mahatma Gandhi, quando ele leva um tiro que vai lhe tirar a vida física, alguém pergunta a ele: Mahatma, você perdoa? Ele diz: não. Mahatma, você não perdoa? Não. Ele não me ofendeu. A cada um basta a sua estupidez e sua grosseria. O desequilíbrio é do outro. Não tome para si o desequilíbrio que é do outro. São essas coisas que a gente precisa falar. São essas coisas que a gente precisa aprender. E isso aqui é uma escola de educação das almas, encarnadas e desencarnadas. Então, gente, vamos nos dar as mãos. Fazer da mediunidade o dom da poesia, do encanto e da magia, a revelar a sabedoria que vem do alto em favor de todos nós. Vamos nos tornar dignos de merecer esse amor que nos convida à felicidade, a desenvolver a paciência, a humildade e a mansidão, que trazem paz e alegria ao nosso coração. Muito obrigado.